O maravilhoso músico. Havia certa vez um músico que estava passeando por uma floresta. E ele estava lá pensando nas coisas da vida, no seu ofício, no calor. Até que chegou uma hora que os seus pensamentos pararam de ser interessantes e ele pensou: o tempo está passando devagar. Vou me encontrar uma companhia. E tirou seu violãozinho e começou a tocar. Mal ele tinha começado e apareceu um lobo. E ele olhou assim: lá vem um lobo, mas eu não quero esta companhia. E o lobo chegou e disse: oh, músico, que incrível esta canção. Por favor, me ensine a tocar. E o músico: claro, te ensinarei e aprenderás rapidinho. Oh, claro, basta fazer tudo o que eu mandar. Te obedecerei como um aluno obedece o seu mestre. E eles saíram andando, o músico e o lobo. Depois de andarem um pouquinho, chegaram perto de um tronco de uma árvore enorme que tinha um buraco no meio. E o músico disse: por favor, lobo, põe as suas patas assim, bem no meio deste buraco. E o lobo: claro, músico, claro. E colocou as suas patas. Assim que ele tinha colocado as patas, o músico pegou uma pedra enorme e botou em cima das patas e o lobo ficou assim, preso. E o músico seguiu seu caminho. Depois de andar um tanto, novamente os seus pensamentos começaram a ficar chatos e ele pensou: o tempo está passando devagar. Vou me arranjar uma companhia. E pegou novamente o seu violãozinho e começou a tocar. Dali a pouco apareceu uma raposa. E o músico pensou: uma raposa? Eu não quero isso como minha companhia. E a raposa chegou: oh, músico, que canção maravilhosa, por favor, me ensine a tocar. Ah, é claro que eu te ensino. Basta fazer tudo o que eu mandar. Claro, claro, te obedecerei como um aluno obedece o mestre. E eles saíram andando. Dali a pouco, eles chegaram num caminhozinho que era dividido por 2 arbustos. E o músico disse assim: raposa, por favor, me dê sua pata direita. E o músico então amarrou a pata direita da raposa num galho da árvore. Por favor, raposa, me dê então a sua pata esquerda. E o músico então amarrou a pata esquerda da raposa num galho de outra árvore. E segurou os 2 bem juntinhos assim e soltou. E a raposa então ficou assim, presa no ar. E o músico seguiu seu caminho. Mais adiante, o tempo foi passando e ele pensou: ah, como passa lento esse tempo. Vou me arranjar uma companhia. E ele pegou o seu violãozinho e começou a tocar. E dali a pouco apareceu um coelhinho. E o músico disse: um coelhinho, mas eu não quero isso como minha companhia. E o coelhinho chegou: músico, que incrível essa canção, por favor, me ensine a tocar. Te ensino sim, é só fazer tudo o que eu mandar. Claro, te obedecerei como um aluno obedece ao seu mestre. E saíram andando. Dali a pouco eles chegaram numa árvore. O músico amarrou uma corda em torno dessa árvore. E depois amarrou assim em torno do pescocinho do coelho. E disse: coelho, quero que corra 20 vezes em volta desta árvore. E o coelhinho então correu. E depois das 20 vezes ele se viu preso na árvore. E o músico continuou a andar. Enquanto ele estava andando, depois deste percurso todo de ter enganado aqueles animais, o lobo, lá atrás, ele arranhou e mordeu e conseguiu se desvencilhar daquela pedra. Ficou furioso e saiu correndo atrás do músico. Dali a pouco ele viu a raposa lá presa entre as árvores. A raposa: por favor, lobo, me ajude. E o lobo então desceu a raposa e a raposa contou tudo o que tinha acontecido e saíram os 2 atrás do músico. Passaram então pelo coelhinho preso na árvore. O coelhinho: e eles então tiraram o coelhinho de lá e o coelhinho explicou tudo o que tinha acontecido. E saíram os 3 atrás do músico. O músico, na sua caminhada, mais uma vez sentiu o tempo passar rápido e pensou: vou tocar uma música e me arranjar uma companhia. Tirou seu violãozinho e começou a tocar. Um homem que estava lá na floresta, um lenhador, ouviu a música e resolveu se aproximar para ouvir. E o músico disse: está aí! Esta era a companhia que eu queria. Um ser humano e não bestas da floresta. E ele ficou lá tocando e o lenhador se aproximou como que encantado. Pouco tempo depois, os animais, ouvindo a música, se aproximaram.
Ficaram lá os três. E o lenhador observou aqueles animais e percebeu que havia algo de muito errado. E perguntou: o que querem vocês com o músico? Ele me prendeu no tronco de uma árvore e me enganou. Ah, ele me prendeu entre duas árvores e me enganou. Ele me prendeu numa árvore e me enganou. E ele então se virou para o músico e disse: a sua música é encantadora, mas é verdade o que o senhor fez com esses animais? Não, claro que não. Eu jamais faria alguma coisa dessas com esses animais. Tem certeza que o senhor não fez nada disso com esses animais? Não, eu jamais faria alguma coisa dessas com esses animais. O senhor tem certeza? E segurou o seu machado assim, bem ameaçador. E o músico... eu fiz sim, mas é porque são bestas da floresta e eu não queria essas bestas como minhas companheiras. Mas o senhor não sabe que não se pode fazer mal contra essas criaturas, porque a vingança delas pode ser muito pior. Então o lenhador, por piedade àqueles animais, quebrou o violão do músico. Os animais se sentiram então justiçados e extremamente agradecidos. Passaram o resto de suas vidas ajudando aquele lenhador. E o músico então percebeu a consequência dos seus atos egoístas e seguiu a sua caminhada no mundo, tentando reparar o erro que tinha feito contra aqueles animais.